Questão 79, o que ela vai dizer pra gente, tá? A postura determinista adotada pelo personagem Gerineldo contrasta com a ideia existencialista contida no pensamento filosófico de Sartre, né? Então, qual que é a postura de Gerineldo aqui, né? Gerineldo vai dizer o pessimista. Gerineldo dorme porque já está conformado com o seu mundo, porque já sabe tudo que ele pode acontecer após haver submetido todos os objetos que rodeiam a minucioso inventário de possibilidades. Seu apartamento, mais seu apartamento, é uma teoria de sorte ou azar. Melhor que ninguém, Gerineldo conhece o coeficiente de dilatação dessas janelas e mantém marcado o termômetro com sua linha vermelha, a ponto de que se quebrarão os vidros esperando tirar-se a morte. Sabe que os arquitetos e os engenheiros já previram tudo, menos o que nunca aconteceu. A postura de Gerineldo é uma postura determinista. Tá? O que é uma postura determinista, Renato? É uma postura onde tudo já está determinado, né? Tudo já está determinado, Então, ele é uma postura determinista, tá? Até conformista, podemos dizer, né? Ele está conformado com o seu destino, né? Como se ele não pode mudar. Então, a postura determinista e conformista é uma postura onde você não pode alterar o seu destino, né? O que é para acontecer, ele já está traçado. Entende? Então você assume uma posição de passividade, né? Ali em relação às mudanças, né? Você simplesmente aceita o que está ali presente, porque você adota essa posição determinista, né? Bom, os filósofos mais antigos, no caso Sartre, ele vai dizer o ser e o nada, um ensaio da ontologia fenomenológica, tá? Se você já entendeu a concepção da filosofia contemporânea, independente do tipo de filósofo, não importa qual filósofo, tá? Mas você já entendeu a concepção da filosofia dos filósofos, você vai me dizer, esses filósofos, eles defendem a imutabilidade? Eles defendem o que a gente chama aqui de imobilismo? Porque o imobilismo é algo que é imutável, não é? Eles defendem, por exemplo, que existe uma origem do universo, uma definição da arqué. Eles defendem, por exemplo, que existe um dualismo de ideia ou algo transcendental dentro do fundamento. É isso que eles defendem, né? Algo que é rígido, hierárquico, com uma definição explícita do sujeito, algo pré-determinado, o que é para ser ou seja, o sujeito, ele nasceu assim, o homem é bom, o homem é mau. Eles defendem isso, não. O que os filósofos da contemporaneidade defendem, como Sartre? Eles defendem o que a gente chama de existencialismo. No caso de Sartre, é existencialismo, não são todos, tá? Mas o que é o existencialismo? Ele vai dizer o seguinte, a situação é o sujeito inteiro, ele não é nada a não ser a sua situação, ele também é coisa inteira, nunca é mais nada senão as coisas, o sujeito vai elucidar as coisas pela sua própria superação, se assim quisermos, ou são as coisas a reenviar ao sujeito a imagem dele, é a total faticidade, a consciência absoluta do mundo nascimento, do seu lugar, nos meus passados, nos meus redores, é a minha liberdade, sem limites que faz com que haja para mim uma fatalidade. Renato, não entendi nada do texto, vou traduzir. Sartre está dizendo que você é a fruta do meio. Só isso. Tá? Ele está dizendo que você decide o que vai ser a tua vida e o teu futuro. Não existe um determinismo. Não tem algo pré-determinado. Tá entendendo? Não existe algo pré-determinado. Você é fruto desse meio. O existencialismo, ele vai defender justamente esse pensamento, tá? Ou seja, ele vai dizer que a existência precede a essência. É isso que Sartre vai dizer. Se você quiser anotar essa frase sobre o existencialismo, você vai escrever isso agora. Para Sartre ali, ele vai dizer que a existência, tá? Segundo o filósofo Sartre, a existência precede a essência. Precede a essência. Renato, o que isso quer dizer? Porque os filósofos antigos diziam que a essência precede a existência. Qual é a essência do ser? Qual que é a natureza humana? O homem nasce bom, a sociedade o corrompe, né? Olha a lógica. Qual que é a essência? O estudo ontológico do ser, né? O racionalismo, o empirismo e tudo mais. Eles sempre buscaram a essência. Aqui o filósofo contemporâneo ele vai dizer que a existência precede a essência, ou seja, o que você é depende primariamente da sua existência. Primeiro você existe e aí você é formado, com base no meio em que você está inserido. Entendeu? Né? Esse é o fundamento que você precisa entender, ó. A existência precede a essência. Ou seja, além disso, tá? Para você não errar, geralmente eu digo para você que esses filósofos contemporâneos, eles vão rejeitar, às vezes, algo transcendental no sentido espiritual, tá? Mas aqui no caso de Sartre, tá? Eles vão, olha só, eles vão trazer a visão da transcendência. Mas transcender aqui no caso de Sartre, tá? Não é a ideia de você ter algo espiritual. O que significa transcender? Por isso que essa questão é difícil, tá? Transcender aqui.
Transcender significa ultrapassar, tá? Nesse caso, em específico aqui de Sartre, a transcendência não é uma questão espiritual, mas é uma questão de mutabilidade. O transcender é você ultrapassar aquilo que estaria pré-determinado. Enquanto primeiro ele vai trazer uma ideia de imobilismo, uma ideia determinista, a ideia existencialista de Sartre diz que você consegue ultrapassar aquilo que você tem como já concepção. Entende? Ou seja, não existe um limite. Imagine que o limite, e quando você ultrapassa, você transcende o limite. Isso é o transcender, é o ultrapassar. Agora o texto vai dizer, a postura determinista adotada no primeiro texto de Jane Nelton constata com a existência existencialista contida no pensamento filosófico de Sartre. Por quê? Porque nega a possibilidade de transcendência. Por que muita gente errou essa questão? Porque associou transcendência com espiritualidade. Só que transcendência é a capacidade de você mudar o seu destino. Entendeu? Ou seja, nega a possibilidade de transcendência, o transcender aqui significa mudar o próprio destino. Já o filósofo contemporâneo, ele defende que você consegue mudar o seu próprio destino. Entende? Mudar o próprio destino. Por isso que é essa. Evidencia a manifestação do inconsciente. Bom, nem o texto 1 nem os dois trata muito do inconsciente. A manifestação do consciente é uma manifestação psicanalítica, tá? E a psicanálise é um conceito trabalhado por Freud, no caso, né? Por Freud, o pai da psicanálise, onde ele vai dizer que muito do seu comportamento é uma manifestação do inconsciente, tá? Então, muitas vezes, a forma com que você age ou por que você se apaixona é o seu consciente agindo. Não é Sartre e também não é Jane Nelton, tá? Letra C vai dizer, contraria o conhecimento difuso. Nem o texto 1, nem o texto 2 falou sobre a origem do conhecimento, né? Sobre você, por exemplo, contrariar o conhecimento em múltiplos aspectos. Ou seja, isso não está sendo debatido no texto, né? O que está sendo debatido no texto é o existencialismo e o determinismo. Quase a ideia de mobilidade, ou seja, o imobilismo e o mobilismo, né? O que é mutável e o que não é. Letra D. Sustenta a fugacidade da vida. E aí, pessoal? Fugacidade da vida, né? Por que fugacidade da vida, né? Fugacidade significa brevidade, tá? A brevidade da vida. Só que nem Sartre, nem Jane Nelton estão trazendo o fundamento de brevidade. Eles não estão dizendo que a vida é efêmera, que a vida é breve, que a vida é curta, fugaz, tá? Eles estão trazendo um fundamento de determinação. A sua vida ela pode ser longa, mas meio que tudo pré-determinado. Ou ela pode ser longa e nada está determinado. Você constrói o teu futuro, tá? Letra E. Refuta a evolução biológica. Nem o texto 1, nem o texto 2 estão falando de evolução biológica. Nenhum dos dois estão refutando Darwin, tá? Processo de evolução, tá? Nenhum dos dois estão tratando sobre isso. Eles não falando sobre o processo de evolucionismo aqui, mas sim sobre o conceito de olha só, conceito de ontologia fenomenológica, ou seja, basicamente sobre o conceito de essência. O que é ontologia? É a essência do ser. Qual é a essência do ser? Isso é o conceito ontológico, né? Que é resgatado lá no conceito dos pré-socráticos. Então, o determinismo, ele nega a possibilidade de transcendência, ou seja, de você mudar algo, de você transcender, de você ultrapassar, né? Então, o imobilismo, nada muda. O mobilismo, tudo muda, tá? Ou seja, você pode mudar. Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5.000 flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.